Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes em nome de Jesus. Eu saudo a todos os evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, amados, que ainda não são evangélicos, de todo o Brasil e de todo o mundo, eu profetizo em nome de Jesus, amados. Que Jesus abra os olhos de todos vocês para que a luz do evangelho resplandeça sobre vocês, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Amados, hoje é dia 18 de janeiro de 2020. Meu nome é Paulo Vieira Alves. Eu sou evangélico há 17 anos. Eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma em novembro de 2003, na cidade de Campina Grande, lá na Paraíba, na Assembleia de Deus, ali do bairro do Alto Branco, em novembro de 2003. Em dezembro de 2003, amados, eu vim para o Rio de Janeiro, e há 17 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro como uma nova criatura em Cristo Jesus. E nesses 17 anos, amados, de Evangelho, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse eu já li 2 vezes, e o livro de Apocalipse eu já li para mais de 50 vezes. Amado, as portas do Evangelho vão se fechar, Jesus está voltando. E todos aqueles que morrer sem crer no Evangelho de Jesus e sem ser batizado, amado, não vai ser salvo. Salvação da sua alma, amado, é só no Evangelho de Jesus e só em Jesus Cristo. Amado, sua fé tem que ser somente em Jesus Cristo. E a única doutrina no mundo que Jesus deixou para a salvação da sua alma foi o Evangelho de Jesus. O próprio Jesus, antes de subir ao céu, deu uma ordem aos seus apóstolos e disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas lá no Evangelho de Jesus, você pode conferir, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus deu essa ordem aos seus apóstolos antes de subir ao céu e disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se você ler também, amados, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 24, versículo 14, está escrito que quando o Evangelho do Reino de Deus for pregado a toda gente, a toda criatura será o fim. Se você também ler lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, está escrito que voava outro anjo no meio do céu com o Evangelho eterno para proclamar a todas as nações. Amado, o Evangelho de salvação. Se você morrer sem crer no Evangelho de Jesus, você não será salvo. Se você ler lá em João, capítulo 3, versículo 16, eu quero ler aqui para você no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16, está escrito aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Então, amado, não adianta você se esquivar, não querer vir para o Evangelho. Amado, o Evangelho de Jesus não é religião. Jesus não é religião. A única doutrina no mundo que fala sobre a salvação da sua alma é o Evangelho de Jesus. Foi a única doutrina que Jesus deixou para o mundo
seguir o seu evangelho. Agora, amado, Satanás criou diversas religiões durante esse tempo todo para enganar você, para tirar você da luz do evangelho, para que você não creia no evangelho de Jesus. Porque, amado, ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer que não ouviu o evangelho de Jesus, porque Jesus não vai ter mais você por inocente. De 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Deus enviou seu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar da condenação eterna, Jesus pregou o Evangelho durante 3 anos e 6 meses aqui na terra. Depois foi morto, ressuscitou ao 3º dia e subiu ao céu. Depois da sua morte ainda ficou mais 40 dias com os discípulos aqui na terra, depois que ele ressuscitou. Ainda ficou mais 40 dias aqui na terra, dando as últimas instruções aos seus apóstolos, e revestindo os apóstolos com o Espírito Santo lá em Pentecostes, depois de que Jesus subiu aos céus. Depois de 40 dias, Jesus subiu aos céus. 10 dias depois veio o Pentecostes, onde veio o batismo com o Espírito Santo, onde Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto venha poder. Porque Jesus sabia que os discípulos não iam suportar as perseguições que ia vir sobre eles. Então foi necessário Jesus enviar o Espírito Santo para revestir eles de poder, para poderem suportar as perseguições e as tribulações que ia vir sobre eles, para que eles dessem continuidade à pregação do Evangelho de Jesus. Então, amado, não adianta você ficar seguindo religião. Religião não salva sua alma de ir para o inferno. Religião só leva sua alma para o inferno. Agora, se você quiser ir para o inferno, você continue seguindo religião. Agora, se você quer, depois da sua morte, quer que sua alma vá para o paraíso, venha para o Evangelho de Jesus, receba Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, para que seu nome venha a ser escrito no livro da vida, seja batizado nas águas para o arrependimento dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Porque, amado, lá no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito que naquele grande dia se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e salvará todos aqueles que se achar escrito no livro da vida. E para que seu nome, amados, venha a ser escrito no livro da vida, é necessário que você receba Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, creia no Evangelho de Jesus, seja batizado nas águas e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Tenha uma nova vida em Cristo Jesus aqui na terra, para que quando você morrer, amado, que sua alma sair do seu corpo, venham os anjos de Deus e leve sua alma para o paraíso. Amado, quem vai para o paraíso depois da sua morte, já está salvo e vai fazer parte da primeira ressurreição. Agora, aqueles que morrer sem Cristo Jesus, sem ser batizado, morrer crendo em religião, crendo em santo, imagem de escultura, crendo em reencarnação e vivendo uma vida de pecado aqui nessa terra, quando essa pessoa morrer, que a alma dele sair do corpo dele, vem os demônios e leva para o inferno. Quem vai para o inferno não tem mais salvação, entendeu? Porque esse negócio de você vai morrer, vai passar no fogo do purgatório, vai queimar seus pecados, depois subir para o céu, isso é mentira do cão, isso é doutrina de Satanás, isso não existe. Porque Jesus contou a parábola das 10 do rico e Lázaro. Morreu o rico, foi sepultado no Hades. Morreu também Lázaro, o mendigo, e os anjos levaram sua alma para o seio de Abraão. E lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Lucas, capítulo 16, versículo 23 em diante, o rico lá no lugar de sofrimento falou assim, olhou para cima e viu o Lázaro lá no seio de Abraão. Falou assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, pede para que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na minha língua, que eu estou nesse lugar de sofrimento e tormento. Abraão falou para ele: filho, tivesse Moisés e os profetas, não desse crédito, nem tampouco os que estão aqui podem passar para aí, nem os que estão aí podem vir para cá, porque há um grande abismo entre nós e vós. Então, amado, aqui nessa mensagem, Jesus já mostrou o que vai acontecer para aqueles que vão para o inferno.
quem vai para o inferno não vai mais subir para o céu. E quem está no paraíso não desce mais para o inferno. Então esse negócio de você vai morrer, vai passar no fogo do purgatório, vai ser queimado e depois subir para o céu, aqui nessa mensagem já descarta totalmente. Quem vai para o inferno não tem mais salvação. Se você ler lá em Apocalipse, 20, versículo 11 em diante, fala sobre o juízo de Deus, sobre o juízo final. Em Apocalipse 20, versículo 11, eu quero ler aqui para você, que vai acontecer no juízo final. Deus no juízo final vai acontecer aqui, ó. Versículo 11, Satanás, versículo 11, o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aí aqui no versículo 14, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo também, enxofre, onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20, está escrito aqui, ó. Vou ler a partir do versículo 19, ó. Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ela ao falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então todos os outros foram mortos e foram lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Entendeu, amados? Então aqui, aí você vê aqui no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 6, eu vou ler aqui a partir do versículo 1, ainda tem tempo aqui, 13 minutos. E vi descer do céu um anjo, que tinha as chaves do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, versículo, e que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Versículo 3, lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4, e vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santos é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, amados, que você venha fazer parte da primeira ressurreição, que você venha ser sacerdote de Cristo e de Deus e venha reinar com Jesus durante 1000 anos, durante 1000 anos e eternamente. Deus, que você não venha passar a sua eternidade no lago de fogo e enxofre juntamente com a besta e com o falso profeta. Porque, amado, todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, como está em Apocalipse 20, versículo 15, foi todos aqueles que não creram no Evangelho de Jesus e não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que morreram crendo em religião, seguindo religião, adorando outros deuses. Amado, eu vou terminar esse vídeo aqui em nome de Jesus. Amém.